Essa semana é uma semana cheia aí de conteúdo, né? A gente fazendo live aí praticamente todos os dias e as lives sempre dentro de um contexto de bate-papo e conversa, né, com os alunos da jornada clássica, os alunos que estão aí junto comigo fazendo esse curso, né, online em Pilates Clássico. E a gente sempre pontuando, né? Socorro está falando que hoje consegui assistir a live viva. E como eu estava falando, né? A gente vem conversando aí com os alunos, né, da jornada, com pontos que eu acredito que sejam pontos importantes e de compartilhar, né? Por entender que talvez muita gente acaba vivendo, né, essas situações, né, esses processos. E na segunda-feira a gente conversou com a Sheila Menezes, né, sobre as crenças dela relacionadas ao Pilates clássico e o trabalho com um público mais velho e como ela transformou isso ao longo da sua jornada. Depois a gente conversou com a Edmara, né? Um papo interessante também, onde ela contou pra gente como está sendo a transição do trabalho dela, né? De um Pilates com uma interpretação para um outro Pilates com uma outra interpretação. E ontem a gente conversou com a Melina, onde a gente abordou um tema também muito bacana relacionado a como o método, né, que a gente ensina através da escola da Romana, como ele pode ajudar na questão principalmente de você estruturar uma equipe de trabalho, né, dentro do seu estúdio, deixar uma equipe homogênea, né, que fala uma mesma linguagem, sem perder de uma certa forma a subjetividade, né, da equipe, mas ao mesmo tempo tendo uma estrutura de organização, né, do trabalho no estúdio. E hoje eu vou bater um papo com o Sidney. O Sidney é um cara que já está na estrada aí, ó, no Pilates há muito tempo, né? Já vem num processo de busca dentro do seu trabalho, das suas formações, né? No sentido dele buscar essa excelência naquilo que ele faz, né? Que é ser um professor de Pilates, que é trabalhar principalmente com o movimento, com as pessoas. E ele tem uma experiência muito grande em diversas formações, diversas escolas. E ainda entende que é o momento para buscar, para estudar, para continuar, né, o seu processo educacional. E dentro disso a gente vai bater um papo um pouquinho com ele, justamente para saber da experiência dele, né, como ele vem mantendo essa chama viva, o que ele vem buscando, né, cada vez mais. Então ele já está por aqui, eu vou compartilhar a tela com ele e aí a gente vai dando continuidade. E vocês, pessoal, que estão aí, podem fazendo perguntas ao longo da live que a gente vai interagindo, tá bom? Opa! Olá, Fala, tudo bom? tudo bem? Tudo beleza, tudo certo. Tá no estúdio ainda? Estou aqui no estúdio, terminei de atender e aproveitei e fiquei por aqui. Ah, legal. Você, esse estúdio é seu ou você trabalha em um estúdio? Não, esse estúdio é meu atualmente, mas não foi aquele que você conheceu quando você esteve aqui em Belém.
Eu já fiz a Ah, mudança no ano passado. entendi. Quer que eu E fale um pouquinho a respeito de como eu comecei na metodologia, até chegar a esse estúdio? não quero, mas Não? é isso, isso. Eu quero sim, Uhum. mas antes eu queria saber, você tem uma equipe que trabalha contigo aí ou não? Atualmente eu tenho uma fisioterapeuta que está em processo de adaptação, né? A pandemia deu uma parada nas histórias, a gente está dividindo muito atendimento online e presencial. Ela está pretendendo começar uma nova formação também a partir do ano que vem. E a gente está nesse stand-by, né? Vendo como é que vai ficar. Hum. E como é que estão os atendimentos aí? O seu público já está voltando? Como é que tá? Como tá o quê? O seu atendimento aí, o seu público já está voltando? Eles A já gente estão teve fazendo o aula retorno presencial? das aulas presenciais no mês de setembro, outubro. Aí, final de outubro, a gente teve um crescimento do número de quadros da Covid e muita gente migrou para o atendimento online novamente. Então, está bem dividido atualmente. Entendi. Legal. Sidney, vamos lá. Então vamos começar aqui o nosso papo, sempre como de praxe, né? Para que as pessoas possam conhecer mais você, conhecer um pouco a sua trajetória. É importante que você conte um pouquinho aí como é que você começou no Pilates, né? Há quanto tempo você já está nessa estrada? Conta um pouquinho das suas formações, né? Tudo que você tem feito até então. E aí a gente vai entrando aí nos assuntos depois mais pertinentes aí. Tudo bem. Bom, eu sou fisioterapeuta já há 16 anos, tá? Sou aqui de Belém, do Pará. Conheci o Pilates mais ou menos entre o ano de 2003 e 2004, a princípio através de reportagem de jornal. E final de 2004 e 2005 eu passei a ser cliente de uma clínica de RPG. Comecei a fazer um tratamento de lombalgia, de protrusão discal com RPG e nessa clínica, que foi a que trouxe o Pilates aqui para Belém, eu comecei a ver aquele entre-sai de pessoas daquele espaço físico, né? Aí eu me perguntava, o que que tanta gente entra e sai daquela sala? Vou dar uma olhada ali. Né? Né? Aí vi aquele monte de aparelho, aquele monte de mola, né? Eu sou pisciano, então pronto, já me encantei com aquele monte de apetrecho daquelas parafernálias. Já tinha quase certeza que eu ia fazer aquilo também da vida, né? Aí finalizei o Show. tratamento de RPG e me indicaram atividade física. Aí eu perguntei se eu podia começar a praticar aquilo que ficava ali naquela salinha que era o Pilates. Aí comecei e tive assim um encontro assim que a gente não sabe como explicar, né? Que acontece, eu me encontrei aqui lá ali. E depois, o que é isso? Foi mais ou menos início de 2005. No final de 2005, teve um primeiro curso aqui em Belém de final de semana, que foi o que eu escrevi lá, né, na situação. Aham. Aí a primeira pessoa matriculada no curso, quem foi? Fui eu, né? Aí já tinha uma vivência como aluno do Pilates na técnica e desenvolvi muito bem o curso. Só que tem a seguinte situação, né? O curso ele se resumiu à prática de exercícios. Então, Sim. muita coisa eu já sabia, muita coisa eu já tinha uma vivência, né, de ser aluno, e eu senti muita falta da aplicabilidade clínica para patologias específicas. Então, essa pessoa que me conduzia como aluno na clínica me recomendou procurar a formação da Polestar, que era onde eu ia encontrar isso, que na época a gente tinha basicamente 3 cursos, né? Polestar, esse curso de final de semana e o curso da Inélia Garcia, que na época não era aberto para fisioterapeutas. Sim.
Tinha a questão de ser voltado só para educadores físicos. Então, a Ou minha seja, meta, a partir... ou seja, ainda nessa época no Brasil as escolas de Pilates eram extremamente restritas, né? Você sim. tinha pouquíssimas opções. Aí, final de 2005, fiz essa formação. Fiquei praticamente uns 6 meses depois que eu fiz a formação sem aplicar a metodologia, porque eu não tinha estúdio, não tinha um local, certo? Aí eu comecei, quer saber? Eu comprei um colchonete, um tatame, peguei a minha irmã e comecei a aplicar aquilo que eu tinha aprendido na modalidade match. Então eu comecei a adaptar muita coisa, receber muita influência na época de Pilates com a bola, que era o que estava em evidência também na época, né? Pilates com a bola, Pilates de solo, que tinham 2 livros, o Pilates o da Colin Craig. Então recebi muita influência disso. Feito isso, passaram-se mais 6 meses, aí eu recebi um convite para trabalhar numa clínica como um instrutor de Pilates, só que era Pilates solo, e RPG. Então eu fui para lá e comecei a aplicar aquilo que eu já tinha vivência, aquilo que eu já tinha estudado, certo? Foi então que chegou a oportunidade da formação Polestar acontecer aqui em Belém, que era a Porque minha até então, meta de vida do momento. Assim, eu tinha na cabeça que eu ia fazer aquela formação. você não havia feito ainda. Não Eu é que você tinha foi. feito, não, eu tinha feito a formação que eram 2 finais de semana, que era uma outra Tá, escola. tá, ok. Aí, como eu vi que a formação da Polestar era uma formação muito grande, que não acontecia aqui em Belém, eu ia ter que me deslocar cada mês, uma vez para São Paulo, para o Rio, ia ficar muito dispendioso. Então, eu resolvi aguardar e foi então que apareceu a oportunidade de eu fazer a formação aqui em Belém. E nisso eu levei o quê? 2007, 2008 fazendo essa formação, que foi onde tudo se transformou pela primeira vez, né? Sim. Então eu recebi a formação de exercícios, comecei a aprender como que se faz uma regressão, uma progressão, uma aplicabilidade prática, grávidas, osteoporose e todas as patologias, né? A partir daí, fiz essa formação e apareceu a oportunidade de eu trabalhar no estúdio de Pilates. Aí, desde então, praticamente eu me tornei um instrutor de Pilates mais do que fisioterapeuta, certo? E desde então eu não larguei mais a questão de praticar o método como aluno. Desde a época dessa formação eu venho praticando pelo menos 2 vezes por semana, certo? Me fala uma coisa, o Sidney. Oi. Dentro dessa formação da Polestar, como que era a característica, né, dessa formação? Ou seja, eu falo isso pensando principalmente, basicamente assim, no conteúdo dela, né? Ou seja, se o conteúdo que você viu, né, dentro dessa formação, ele era um conteúdo que ele era muito focado só na questão da parte das patologias, Não. ou se você também tinha um conteúdo que dava, por exemplo, a você uma noção, né, das ideias do Joseph, dos valores dele, da história do Joseph. Como que era a característica desse estudo? Bom, na época o curso era com característica híbrida, então ele era focado tanto para estúdio quanto para reabilitação. Então, um dos pré-requisitos para você adentrar o curso era fazer a entrevista e ter lido os 2 livros de Joseph Pilates.
certo? Então, as etapas decorriam normalmente, tanto com o educador físico quanto o fisioterapeuta, e no último momento havia a separação. Então, o fisioterapeuta ia ver a parte de reabilitação e educador físico mais a parte de condicionamento físico. E isso durou quanto tempo? Um ano? Isso durou aproximadamente um ano e meio até fazer a certificação. Foram 450 horas aproximadamente. E aí depois disso, você começou a aplicar isso? Depois disso eu comecei a aplicar, que aí eu já tinha um local com um estúdio de pilates que eu trabalhei, certo? Eu fiquei lá mais ou menos, acho que por uns 3, 4 anos. Aí, em seguida, eu recebi um convite para atuar dentro de uma academia de ginástica, também no estúdio de pilates, que eu fiquei por mais uns 2 ou 3 anos. E aí eu comecei a pensar no meu projeto de montar o meu estúdio, que na verdade não aconteceu em função do Pilates. Aconteceu em função de uma outra metodologia que eu também trabalho, que é o Gyrotonic. Ah, tá. Então, em função dele, eu comecei a ter um estúdio de Pilates também. Aí Que você foi juntou as duas técnicas Isso, e começou a desenvolver o seu trabalho. isso. Aí, na época, eu comprei um kit de equipamentos e eu atuava com aquele modelo tradicional que era o universal, né? Que a aula era repartida meia hora de match e meia hora distribuída nos circuitos de equipamentos. Entendi. E depois disso, você chegou a fazer outra formação dentro da escola do Fletcher, não foi isso? Depois disso, foi em 2017, eu já comecei a sentir uma necessidade, que eu via muito vídeo da Inélia Garcia, aquelas acrobacias, aqueles exercícios mais avançados, e assim, aquilo não acontecia tanto no meu corpo, né? E aí eu comecei a questionar algumas coisas e comecei a correr atrás do Pilates clássico para ver o que que tinha diferente do Pilates clássico do Pilates da Polestar, certo? Aí eu E aí a adentrei primeira. na formação Fletcher, que ela começou aqui em Belém numa primeira etapa, e depois eu tive que me deslocar até Goiânia. E nisso foi mais um ano e meio de formação. Então vamos esclarecer um pouquinho agora para o pessoal essa história de Pilates clássico, Pilates contemporâneo. Na sua visão, como é que você enxerga isso, já que você estudou em escolas, né, tradicionais e importantes dessas duas linhas? Como é que você enxerga isso hoje? Sim, como é que você define essas coisas? Ou se para você isso não tem importância? Enfim, como é que você pensa um pouco isso? Atualmente eu penso que existe o método Pilates, certo? Então ele vai se ramificando na modalidade clássica, que é essa que eu estou conhecendo contigo agora na jornada, e a modalidade mais contemporânea que aceita a influência de outras técnicas, mas que Tá. não perde a forma da metodologia Pilates. Aqui no estúdio, com a formação Polestar, eu não crio nada, eu não saio fazendo estripulia, tem um protocolo a ser seguido também, assim como o clássico. Tanto que quando eu Sim. adentrei no teu workshop básico, eu não tive tanta dificuldade na vivência de exercícios. Meu grande diferencial foi a questão de nomenclatura de exercício, que a gente tem uma nomenclatura de um tipo na Polestar e no clássico a gente tem outro, né? Então foi essa Sim, grande diferença para mim. sim.
E Eu acho que aí eu costumo. é importante a gente esclarecer essas coisas, porque muita gente que me acompanha, às vezes, está buscando, né, informação, está buscando coisas, está buscando querer estudar, né, querer e precisa realmente fazer uma escolha, né? Então, e é importante as pessoas entenderem um pouco, né, desse mundo, desse universo, para que elas possam a partir daí fazer uma escolha, né? Eu acho que isso é importante. E obviamente que toda a informação inicial vai ajudar, mas além disso, é muito importante que a pessoa ela conheça a partir, na verdade, também de uma vivência, né? Sim. Então, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, dessa questão da importância da vivência. Agora, eu queria saber mais de ti, até também como um curioso, né? A sua experiência depois dentro lá da escola do Ron Fletcher. Conta pra gente um pouquinho quem foi o Ron Fletcher, né? Que escola é essa? Como é que funciona? Para as pessoas entenderem essas diferenças, né? Uhum. O Ron Fletcher, ele foi um dançarino que tinha a influência de Martha Graham, né, da técnica de Graham, e foi um cara que fez os seus estudos diretamente com Joseph Pilates e com Clara, certo? Pelo histórico dele, que contaram para a gente na formação, quem foi responsável por tocar o método Fletcher foi Clara, que refinou. Então, é uma frase que eu sempre, desde que eu fiz a formação, eu começo a carregar ela comigo, que always remember your ABC. Então, o Fletcher pediu autorização para incrementar a técnica, porque a técnica Fletcher é um clássico evoluído da raiz. Então, ele não é um clássico puro, né? Ele teve alguma evolução e tem técnicas exclusivas, como a técnica da toalha, a técnica da barra e a técnica da respiração percussiva. Tá Certo. me escutando? Sim, tô escutando Tá? bem. Às vezes dá uma travadinha na sua imagem, mas eu tô Isso. escutando bem. Então, só para o pessoal entender, o Fletcher ele foi um cara que estudou com o Joseph, né? Isso. Que teve um contato direto com o Joseph. Ele, na verdade, tinha uma É experiência um muito grande elder, né, que dentro a do gente mundo. costuma falar. Isso. Ele já vinha de uma experiência dentro do mundo da dança, né? Ou seja, dentro de uma experiência do movimento a partir de um contexto até artístico, né? A gente pode dizer assim. E a partir disso, ele desenvolveu um trabalho aonde ele pegou tudo que ele aprendeu ali com o Joseph, com a Clara, e também colocou muito da subjetividade dele, Isso. criando técnicas e inserindo técnicas dentro desse trabalho. É mais ou menos isso. Correto. Então Você está me ele ouvindo bem? colocou essas. Tô escutando. Então ele colocou essas técnicas a partir dessa frase de Clara, que ele poderia incrementar a metodologia, mas nunca esquecer dos exercícios básicos. Então, por mais avançado que o aluno fosse, era sempre importante estar retornando à base. Certo. Que eu acho que é uma coisa que eu aplico muito aqui com os meus alunos e comigo. Muito exercício básico. Principalmente agora na pandemia, muito reformer e muito match pilates básico. E esse básico, ele é um básico que tem um pouco a ver com a estrutura de trabalho que as escolas da Romana desenvolvem, ou ele é um outro tipo de básico? Não, ele tem muita coisa relacionada com a escola da Romana. O que costuma modificar é a influência de respiração e de pulsos, né, durante o movimento. Mas a estrutura do exercício em si é a mesma. E quando você fala pulso, você quer dizer, na verdade, um certo ritmo, é isso? Sim, uns balanços, uns bounces, pulsos respiratórios que podem ser quebrados em até 12 ciclos.
Entendi. E então, por exemplo, é, tanto na Polestar, por exemplo, como nessa formação que você fez na escola do Ron Fletcher, quando a gente pensa em estrutura básica de trabalho, a gente também pensa nessa questão da importância, por exemplo, de um enrolamento, né? Da Sim. importância de inserir essas técnicas de movimento, como caixa de alinhamento. Isso tudo é comum a essas escolas. No Fletcher, sim. Na Polestar, a gente tem a questão de começar através de respiração, de controle de centro, de organização de cabeça, ombros, braços, pernas, de associar exercícios e por aí vai. Então a gente não fica muito no repertório de flexão, a gente vai montando muito exercício através de alavancas e de posturas, de posições. Deitado até chegar numa posição de pé. Certo. E, é, e aí você passou, você teve todo esse percurso, né? Depois, dentro da vivência da escola do Ron Fletcher. Agora, conta pra gente um pouco como que você, na verdade, lida dentro do seu da sua prática, né, de trabalho. Como é que você lida, na verdade, com essas, digamos assim, essas diferenças de metodologia? Ou seja, você usa uma coisa, você usa outra, você mistura as duas, você usa de acordo com o seu cliente. Como é que você trabalha essas coisas dentro do seu trabalho? Bom, no caso, quando eu cheguei na metodologia Fletcher, eu levei um pouco de um choque no momento inicial, né? Que eu estava acostumado a fazer muita decomposição do exercício para conseguir atingir a meta lá com o meu aluno. Então, esse foi o primeiro choque inicial. Foi o recado que eu levei deles que se eu precisasse adaptar muito exercício, decompor muito exercício, talvez não fosse o momento de aplicar com o aluno. Então, eu passei a pensar de outra forma a partir dessa situação também. Mas, atualmente, quando o aluno entra aqui no estúdio, se eu tenho uma situação de dor, eu vou primeiramente mais por uma metodologia da Polestar, para tentar resolver aquela situação. Depois que ele está bem, que ele viu que ele gostou da metodologia do Pilates, aí eu começo a inserir um pouco mais do clássico hoje em dia e depois do Fletcher. Entendi. E você consegue enxergar, por exemplo, no seu trabalho, que determinadas pessoas, muitas vezes, elas acabam, de repente, tendo uma característica que podem acabar se enquadrando em uma determinada metodologia, enquanto outras se adaptam melhor com uma outra e por aí vai. Você enxerga isso um pouco no seu trabalho ou não? Falas a respeito do cliente, aceitar melhor a técnica. Exatamente, é. De repente, por uma questão de subjetividade do seu aluno, do seu Sim, tem cliente, muita de questão repente. do perfil do aluno. Aqueles que são mais esportistas, mais ativos, aceitam melhor a entrada no mundo clássico e Fletcher. A vozinha dona de casa, aquele pessoal que tem muito desconforto, aceita melhor a metodologia Polestar. Mas é uma coisa que eu venho tentando modificar um pouco para tentar passear mais pelo mundo clássico atualmente. Porque foi uma questão que eu fiz de modificação aqui no estúdio. Quando eu mudei para esse espaço, hoje em dia eu tenho 3 reformas, 3 cadeiras, 2 wall units, então eu consigo dar uma melhor condução na aula escolhendo apenas um exercício para o trio realizar durante a aula. Então, eu estou mais com essa abordagem hoje em dia, de fazer um único exercício para o trio e ir conduzindo a aula dessa maneira.
para que você consiga dar mais ritmo à A aula, gente dar um dá pouco mais mais de... ritmo, dá um menos trabalho para ter que selecionar 3, 4 exercícios por aluno, né? Então Sim, você vai guiando e vai dando a mesma dica, os alunos vão executando e você vai fazendo as correções necessárias. É muito mais prático. E aí a com gente vai certeza. rodando nos equipamentos pela semana. Só que isso foi uma coisa, como a Edmara colocou, difícil de ser feita no momento inicial. Eu passei também pela mesma situação que ela colocou lá na live de terça-feira. Muita gente não queria trocar, eu tive que dar um jeitinho, eu não podia contar que eu estava mudando, até as pessoas aceitarem. E quem não gostou, mudou. E aí os alunos. E aí a gente fica Né? nesse ciclo de vai e vem, né? Ô Sidney, está me ouvindo? Tô escutando. Ah. E me fala uma coisa, mas ainda hoje, olha só, você falou que você começou em 2006, foi isso? A primeira formação em 2005. 2005. E ainda hoje você é um cara que está buscando, né? Que, que busca, na verdade, conhecimento, que busca informação. Ou seja, hoje você aí está dentro da jornada, a gente está estudando junto, né? Essa perspectiva da escola da Romana. É, é, você já fez um seminário comigo básico aí em Belém, né? Sim. Enfim, o que te move para você continuar nessa busca, né? Ou seja, a gente vê muitas vezes tantas pessoas, tantos instrutores que às vezes realmente, né, fazem uma formação, às vezes se acomodam um pouco. O que está te movendo, né, dentro desse processo para que você tenha, na verdade, como um valor essa questão de uma educação continuada, ou seja, né, de nunca parar dentro desse processo? Eu acho que atualmente o que me move é essa questão de conseguir uma excelência no trabalho que eu desempenho, né? E pela vivência que eu tive, assim, eu cheguei a parar a prática de Pilates 1 ano e meio, que eu só ficava como instrutor no estúdio e não virei aluno. Esse 1 ano e meio foi um ano meio confuso da minha vida, que eu ficava assim, tá faltando alguma coisa aqui, eu tô muito ansiosa, minha mente não tá legal. E era a aula de Pilates que estava faltando. Eu cheguei à conclusão que aquilo deixa a minha mente sadia, que é o momento que eu medito lá na dificuldade do exercício, mas que eu enfrento aquilo, que é salutar para a minha vida. Então eu preciso disso para seguir em frente, da prática. E mais uma vez a pandemia veio me mostrar isso, que em março eu estava fazendo poucas aulas e de repente eu comecei a fazer aula a semana toda. Que era uma questão que eu não acreditava assim na aula online. Tinha meio que um receio com isso, né? A aula online não vai funcionar, a pessoa não está me enxergando. Eu tinha um Né? preconceito total com a aula online, que foi totalmente quebrado, né, com isso. Então as distâncias acabaram se encurtadas, né? É verdade. A pandemia trouxe. Eu nunca tive esse problema, assim, eu sempre acreditei nessa questão online e tal, eu já fazia essas coisas antes da pandemia e tal, mas e eu até entendo, né, essa objeção com o mundo online, porque realmente a gente, né, é o profissional do movimento, a gente está acostumado com essa coisa, com o toque, né, e tal. Sim. Então eu entendo essa essa objeção, mas ao mesmo tempo, realmente a pandemia ela veio para colocar realmente essa coisa em xeque, né? E foi uma surpresa muito grande mesmo, né?
eu mesmo me surpreendi com o tanto de possibilidade que o online pode dar. Nem eu imaginava mesmo, né? Foi uma coisa que eu me surpreendi muito. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que um dos motivos de eu estar fazendo essas lives, né, principalmente com os alunos da jornada, é porque eu vejo, né, assim, em cada um de vocês, coisas que eu, na verdade, gostaria que todo instrutor de Pilates, todo professor de Pilates, pudesse ver essas coisas como exemplo, né? Então, Uhum. foi assim com a Sheila, né? Na segunda-feira, Isso. onde ela teve essa quebra de objeção em relação à questão do clássico e a questão do idoso. Depois veio a Edmara, né, que está passando por um momento no estúdio dela, onde ela está vivenciando um choque de valores ali, né? E eu acho que isso é muito importante, né? A gente poder compartilhar esse tipo de coisa, porque muita gente, até como você falou, né, que se identificou também com a história dela. Depois ontem veio a Melina, né, com essa questão da equipe, né, dela pensar a equipe dela e como a metodologia pode ajudar nessa questão. E você falou uma coisa para mim, né, a gente conversando ali, que eu acho muito importante, muito interessante a gente destacar para as pessoas, que é essa questão de que um professor de Pilates, ele só pode conhecer a metodologia a partir da sua vivência corporal no método, né? E eu já tinha ouvido a Inélia uma vez falando também isso de uma maneira um pouco diferente, mas é mais ou menos isso também que você falou, ou seja, ela falou assim para mim que um professor ele só entende o método a partir do momento que ele transforma o próprio corpo com o método, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas um pouco sobre isso, né? Em relação à importância dessa vivência corporal. Certo. É importante a gente estar praticando os exercícios que a gente aprende na metodologia do Pilates, que assim a gente tem um rumo, tem um norte de como proceder na conduta com o aluno. Então, isso facilita as dicas verbais, os toques que a gente vai promover durante a nossa aula. Isso facilita muito quanto instrutor de Pilates. E às vezes Hoje, você vê que uma dica que você dá como instrutor não acessa todos os seus alunos, que é aquela dica que você deu de crescer a coluna, conectar os ombros pelas costas, alguma imagem que você deu funciona para uns e para outros não. E você precisa praticar aquilo e com o tempo a situação vai acontecer. Eu acho que algumas questões que eu escutava há 10, 15 anos atrás, nos meus cursos de iniciação, foram acontecer o quê? Há 2, 3 anos atrás. E agora está muito mais claro para mim quando eu comecei a praticar a aula regularmente, quase que diariamente. E antes da pandemia eu tinha um confronto, tanto do método Pilates e mais outras atividades físicas no meu corpo. Hoje em dia eu estou há 7 meses só praticando Pilates. E tudo fluiu muito melhor. A compreensão da teoria no meu corpo foi muito melhor. você falou, você deu exemplo, né, de diversos tipos, na verdade, de vivência, né, que são importantes um professor de Pilates ter. E, e essas vivências, elas passam, na verdade, por uma prática individual, ou seja, uma prática onde, na verdade, o próprio professor faz a sua prática, né? Ele planeja a sua aula, ele Sim. faz os exercícios, ele lida, na verdade, com
com o próprio corpo e principalmente também com aspectos até psicológicos que uma exigência de uma autoprática, às vezes, ela te impõe, né? Porque para você ter uma disciplina de realizar uma prática você com você mesmo, né, sozinho, realmente é algo que você precisa desenvolver muitas competências que não são só relacionadas a questões físicas, né? Ou seja, Sim, essa questão de você ter uma rotina, né? De você ter uma disciplina, de você, na verdade, desenvolver um certo foco, né? Para aquilo que você está buscando, a disciplina, muitas vezes, de você entender o seu corpo e, a partir disso, não se acomodar, às vezes, só em coisas que são muito confortáveis para você, né? Enfim, tudo isso são coisas que fazem parte de uma prática onde o professor ele é responsável pelaquilo que ele está fazendo, né? Existe um outro formato que aí é o formato onde você, na verdade, se coloca uma como uma pessoa que está no lugar de um aluno, né? E aí é sim, uma outra experiência, né? Uma experiência diferente, uma experiência onde, na verdade, eu acho que ela é tão rica quanto, né? Porque você ter o olhar de uma outra pessoa, né? Que tem uma história dentro do movimento que é completamente diferente, que consegue enxergar o seu corpo por ângulos que você mesmo às vezes não enxerga, né? Que tem uma bagagem de uma escola às vezes até diferente, né? Enfim, então é um outro tipo de riqueza. Mas você falou de outras experiências também, né? Que um professor sim. precisa ter. Na questão da observação, né, que o aluno precisa, quanto durante o curso de formação, observar outros instrutores, ele vai conseguir pegar algumas dicas de condução de aula ou alguma modalidade de aula, se for o caso. Questão de assistência, também que é importante para você concluir a certificação nesses grandes cursos de formação, né? E a questão do ensino, você precisa começar a ensinar tanto no individual quanto em pequenos grupos as aulas que você aprende, para aí começar a ter uma fluência e um domínio mais eficiente. Que eu acho que, particularmente, eu ter adentrado as formações, tendo sido aluno, tendo sido cliente, paciente, inicialmente, me facilitou muito. Eu já tinha aquele esquema corporal, já sabia como as pessoas resolveram me corrigir a hipercifose, a hiperlordose, a escoliose. Então, foi um facilitador no meu caso. Então, eu já vivenciei muita questão, muitos exercícios com diversos instrutores. Então, acabei levando essa situação de como eles resolveram a correção do meu corpo para outras pessoas. Então, uma dica que ele me dá, eu já guardo, aí eu lembro, fulano me deu tal dica, eu resolvo aplicar com o meu aluno, aí eu vejo se dá resultado, se não dá. Isso é muito importante também. Com certeza. O pessoal está fazendo alguns comentários aqui. Tem uns alunos seus aqui, né, Sidney? O pessoal É. que treina contigo. Uhum. Ó, Sidney é um excelente profissional, já pratiquei girotônico sob orientação dele. É a Simone. Tentei levar ela Mas para o Pilates também, mas ainda não foi. Ah, é? É. Quem está aqui também é a Silvia Gomes, que está acompanhando a live, É minha colega de flat. de Fletcher, né? É. Ela está falando aqui, além de praticar, ver os professores em ação em relação ao seu corpo e de outros. É Sim. interessante isso, né?
E outra coisa é a questão dos profissionais que me guiaram por toda essa carreira já de 15 anos no método, né? Porque eu não tenho um corpo fácil, falta algumas coisas na questão de mobilidade de coluna que precisam ser atingidos. Então, eles foram inteligentes de perceber e de não me tolir. Não, isso não é para você. Eu sempre fui Sim, estimulado a persistir, a continuar e batalhar em cima daquilo. Eu tive talvez a sorte de ninguém chegar, não, isso não é para você. Porque a gente vê muito essa questão. Geralmente aparece um perfil de bailarina em grandes amplitudes, né? Então a pessoa chega achando que ela vai fazer aquilo de imediato, assim, do dia para a noite. E não é bem assim que sim, funciona. sim. Isso é um trabalho árduo e diário, né? É verdade. Na verdade, eu acho que essa questão ela vem mudando muito, né? Assim, já ao longo do tempo, a gente vem percebendo cada vez mais que o movimento praticamente não tem contraindicação, né? Sim, E cada vez mais isso vem se provando, inclusive na questão da dor, né? Na presença da dor. com certeza. Então, eu acho que acabou. E, e outra coisa que vem mudando muito também, e eu acho que isso é muito positivo, são esses paradigmas que ainda a educação física, né, tem e enxerga, e que a gente precisa olhar um pouco mais para isso, que é essa questão de uma postura correta, né? Ou seja, de um padrão postural correto, Sim, né? De colocar as pessoas em um único padrão, né? Coisas que o Pilates às vezes traz muito para dentro também, né? De um certo discurso, e que esse discurso hoje ele já vem sendo questionado, inclusive relacionado a o sentar direito, né, o andar direito, né, enfim, sim. todas essas coisas que realmente são muito questionáveis, né? Inclusive tem até um livro do Ron Fletcher que ele coloca que todo o corpo é bonito. Então todo mundo tem a possibilidade de praticar o método Pilates e chegar àquelas formas dentro da sua possibilidade, né? Fazendo uma pequena adaptação, um ajuste aqui, outro ali, mas todo mundo pode. É possível. A Selma está falando aqui de individualidade biológica, especificidade, e eu gosto muito de usar um conceito, porque eu vejo muitos professores de Pilates, às vezes, sofrendo com o fato de que é exatamente isso, Silvia. O conceito que eu ia falar é o conceito de adaptabilidade, né? Ou Sim. seja, eu vejo muito professor de Pilates sofrendo às vezes com o fato de que de repente o aluno ele chega com um certo padrão postural no seu estúdio, na sua aula, e ele faz todo um trabalho ali para que ele consiga mudar um certo padrão postural, né, daquele aluno. E de repente acaba a aula e ele percebe que o aluno volta no padrão postural dele, que é um padrão, né, que de repente ele tem mais conforto Faz sentido para ele, né? exatamente. E psiquicamente falando também pode ser que seja aquele momento, né, daquela pessoa e tal. E, e eu acho que uma coisa importante que eu entendi, e isso eu entendi também muito por uma conversa, eu estou sempre aberto a olhar para outros métodos e a outras coisas, é que mais importante do que a gente querer realmente mudar alguém, né, é a gente preparar essa pessoa para que ela realmente possa fazer esses ajustes que a Silvia falou, ou ela se adaptar, né, às exigências que o mundo vai, enfim, colocar para ela, né? Então, ou seja, por mais que o meu aluno não saia de uma posição às vezes mais fechadinha, né, ou hipercifótica,
não importa. Mas se de repente eu conseguir dar a ele uma certa mobilidade, para que quando ele de repente quiser, né? Ou seja, quando ele quiser se colocar em uma outra posição e se expressar de uma outra maneira, então que pelo menos ele tenha a condição de fazê-lo, né? Então, a gente muda uma chave, né? A gente muda conceitualmente também uma questão, e isso de repente pode, na verdade, acabar até trazendo mais liberdade para a gente dentro da nossa atuação profissional, né? Dentro do nosso trabalho, enfim. Exatamente, Silvia. Na verdade, eu enxergo muito, quando a gente fala nessa questão, né, do Pilates como uma metodologia de trabalho que o Joseph, né, dizia que ele tinha esse objetivo, né, de uma coordenação entre o corpo, a mente, o espírito, né? Eu sempre penso nisso, que se o corpo ele é a nossa possibilidade de expressão e de comunicação, né? De expressão, de se comunicar emocionalmente com o mundo, evidentemente que quando você tem, né, mais liberdade de movimento, consequentemente você está dando a essa pessoa também mais a possibilidade dela se expressar, né, no mundo, de se comunicar. Então, e ter mais liberdade de comunicação, de expressão, significa realmente um sujeito que ele está mais integrado consigo mesmo, né, do ponto de vista corporal, mental. Então, é por esse caminho, na verdade, que eu enxergo, né, a metodologia, o Pilates, como, na verdade, uma metodologia que realmente pode levar as pessoas a um nível de integração como o Joseph queria. Com A Selma está certeza. A falando Selma está aqui. colocando isso. Isso, exatamente. Na verdade, é um caminho para a liberdade mesmo, né? Muito bom. Sidney, a gente está chegando ao final aqui, tem mais aí uns 7 minutinhos. Certo. De antemão, queria já te agradecer, tá bom? Essa possibilidade de você compartilhar aí com a gente toda essa experiência, né? E principalmente queria agradecer também o exemplo, né? Que você está dando aí para todos nós, que é justamente esse exemplo da gente manter essa chama, né? Sempre dentro da gente, essa chama, na verdade, de buscar sempre, né, o melhor, de buscar a excelência naquilo que faz, né? De ter, na verdade, uma cabeça onde a gente pode, na verdade, aproveitar, né, o que essas escolas têm de bom a oferecer e principalmente sempre visando uma questão de beneficiar quem realmente a gente está ali em contato, né? Que são os nossos alunos, da gente poder fazer o melhor por eles. Então, eu queria te agradecer aí o exemplo, deixar aberto para você falar o que você quiser em relação, né, a essa experiência toda. E para o pessoal que está assistindo, se quiser fazer alguma pergunta para o Sidney, né, fazer algum comentário, contribuir de alguma forma, a gente vai finalizando dentro desse protocolo aí. Obrigado. Queria te agradecer o convite também. E a gente está aqui sempre tentando proporcionar o melhor, colher os frutos dos exercícios do Pilates e querer levar isso para o próximo também, para que ele também sinta o benefício no corpo dele, né? Legal. A Silvia está falando aqui que você é uma pessoa também dedicada, de mente aberta, e isso é muito bacana. Pessoal, eu vou dar uns recadinhos rápidos, tá bom? Então a gente fez essa semana de lives, né? Com os alunos aí, hoje da jornada, né? Que estão seguindo dentro desse estudo, dessa metodologia, né? Mais voltada para a escola da Romana. Na semana que vem,
a gente vai entrar nesse evento que a gente dá o nome aí de imersão, né, em Pilates Clássico, que é um evento essencialmente online, e o pessoal que faz a inscrição recebe conteúdo pelo e-mail, recebe aulas gravadas, né, recebe conteúdo pelo Telegram, recebe, enfim, conteúdos em muitos formatos, e justamente a ideia é despertar essa consciência, né, da importância da gente estar sempre conectado um pouco com essas tradições, com essas escolas tradicionais, ligadas sempre a um elder, né, como o Sidney falou, né, ou seja, uma pessoa que tem uma certa autoridade para poder passar adiante todo esse legado, esse conhecimento. E esse é o objetivo principal, tá bom? Então, na semana que vem, a partir do dia 23, na segunda-feira, é que começa realmente aí a imersão. E quem não se inscreveu ainda tem a possibilidade de se inscrever pelo link na minha bio, tá bom? E a gente vai se vendo aí ao longo da semana que vem, tá bom? Sidney, mais uma vez obrigado. Um abração para você aí. Todo mundo que está assistindo a live tem que participar, né, da jornada, da imersão, para também estar conhecendo um pouquinho da metodologia. Tô com saudades de Belém, tô com saudades aí do Vamos ver Pará. se ano que vem acontece alguma coisa, você vem tomar um açaí por aqui, né, de verdade. Opa! Aí sim, né? Chega desses açaí com xarope de Guaraná, né? É verdade. Pessoal, muito obrigado aí quem acompanhou, tá bom? Quem ficou com a gente aí até agora. E a gente se vê na semana que vem. Valeu, beijão, fui. Um abraço.